Pronto, pessoal. Agora eu vou fazer um exemplo de subespaço vetorial. O que é um subespaço vetorial? É um espaço vetorial contido em outro maior, certo? Por exemplo, aqui ele pergunta se W é um subespaço de R3, ou seja, é um pedaço desse subespaço, tá? É um espaço dentro de outro espaço. Como está lá no material, para verificar se é subespaço, eu tenho que satisfazer três propriedades, três coisas. A primeira propriedade, o vetor nulo do espaço vetorial tem que pertencer a esse subespaço. Segunda coisa, quando eu pego dois vetores, um vetor U, um vetor V, pertencente a W, quando eu faço U mais V, isso daqui também tem que pertencer a W. Ou seja, tem que satisfazer essas condições aqui, tá? E a terceira coisa é a seguinte. Quando eu faço alfa vezes U, isso daqui também tem que pertencer a W, onde U é um vetor de W e V e alfa é um número real qualquer, tá? Então, só para vocês se ligarem aqui, ó, esse W que ele deu aqui, esse exemplo, é o conjunto das ternas ordenadas de números reais pertencentes ao R3, está o quê? A primeira coordenada mais a terceira coordenada mais a segunda coordenada é igual a zero. Ou seja, são todos os vetores, são apenas vetores que satisfazem essa condição. Por exemplo, o vetor 3, menos 3 e 4, ele pertence a W, pois quando eu somo o x mais o y, ó, 3 mais menos 3, isso daqui é igual a zero. O vetor menos 5 e 5, 2, ele também pertence a W, pois quando eu faço menos 5 mais 5, isso daqui me dá igual a zero, ou seja, satisfaz esta condição aqui, tá? Quero saber o seguinte, não é assim que eu vou provar, tá? Mas só para a gente começar a entender aqui. Quando eu faço o vetor 3, menos 3 e 4, mais o vetor menos 5, 5 e 2, isso daqui me dá o quê? Me dá o quê? 3 menos 5 dá menos 2, menos 3 mais 5 dá 2, e 4 mais 2 dá 6. Esse vetor aqui que eu encontrei, ele pertence a W? Ele pertence a W? Ele pertence a W, esse vetor? Pertence sim. Porque quando eu faço menos 2 mais 2, isso daqui dá zero. Então, satisfaz essa condição aqui, tá? Agora, eu não vou provar. Quando eu faço isso daqui, eu estou provando que vale para esses dois vetores aqui. Agora, vale para qualquer vetor, é isso que eu tenho que fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é provar que o zero, o vetor nulo do R3, pertence a esse subespaço. Vamos lá, então. Primeira coisa, eu quero saber o seguinte. O vetor nulo do R3, que é o vetor 0, 0, 0, ele pertence a W, sim ou não? Ó, para ele pertencer, quando eu somo a primeira coordenada mais a segunda coordenada do vetor, isso tem que ser igual a zero. Isso acontece aqui? Acontece, ó. Quando eu faço 0 mais 0, isso dá igual a zero. Logo, eu tenho o quê? Que o vetor nulo 0, 0, 0 pertence a W. Então, tá ok. A primeira condição já foi verificada. A segunda coisa que eu tenho que provar é a seguinte. Se eu faço U mais V, isso daqui tem que pertencer a W, desde que U e V pertençam a W, certo? Então,
Então, vamos lá. Eu vou pegar um vetor U, pertencente a W, tá? Então, vou pegar um vetor U de coordenada x1, y1, z1. Pronto. Ele pertence a W. Se ele pertence a W, isso implica em quê? Isso implica que a primeira coordenada mais a segunda coordenada tem que ser igual a zero, tá? E eu tenho um vetor V. Vou pegar um vetor V de coordenada x2, y2, z2, também pertencente a W. Se ele pertence a W, então x2 mais y2 também vai ser igual a zero, tá? Agora eu quero saber o seguinte: se eu fizer U mais V, isso daqui vai pertencer a W também? Aí eu vou fazer a soma. Quem é U mais V? U mais V vai ser x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Pronto. Aí, para pertencer a W, vamos só voltar aqui para a gente lembrar. Para pertencer a W, o que é que tem que acontecer? A primeira coordenada somada com a segunda tem que ser igual a zero. Eu vou pegar, então, a primeira coordenada desse vetor, somar com a segunda coordenada e vou verificar se dá igual a zero. Quem é a primeira coordenada desse vetor? Vai ser x1 mais x2. E eu vou somar com a segunda coordenada desse vetor, que é quem? y1 mais y2, tá? Isso daqui vai dar quanto? Vamos ver? Aqui, ó, eu posso tirar esses parênteses e escrever aqui, né? x1 mais x2 mais y1 mais y2. E eu, como são números reais, eu posso agrupar da forma que eu quiser. Então, eu posso reescrever isso daqui assim: x1 mais y1 mais x2 mais y2. Posso reescrever assim. Só que, ó, como U pertencia a W, então x1 mais y1 é igual a zero. Então, isso daqui vai ser, essa primeira parcela aqui será igual a zero. Essa segunda parcela aqui, ó, eu tinha aqui, ó, x2 mais y2 igual a zero. Então, essa segunda parcela aqui, isso daqui também vai ser igual a zero. Logo, eu vou ter zero mais zero, que é igual a zero. Ou seja, quando eu pego dois vetores de W, somo eles, o que é que acontece? Me dá um vetor que também satisfaz a condição. Ou seja, eu vou colocar aqui do lado, U mais V também pertence a W. U mais V também pertence a W. A terceira coisa que eu tenho que verificar é se qualquer número real, vamos botar aqui, a terceira coisa que eu tenho que verificar é o seguinte: qualquer número real, alfa pertencente a R, que eu multiplique por um U pertencente a W, me dá um vetor que pertence a U? É isso que eu quero saber. Vamos lá, então. Quando eu faço alfa vezes U, eu vou ter o quê? Eu vou ter alfa x1, alfa y1 e alfa... Opa! Só tem aqui. Não, tá certo. Deixa eu apagar aqui. É do R3 mesmo. Deixa eu só apagar aqui. Alfa x1 e alfa z1. Aí eu quero saber se este vetor que eu encontrei aqui, se ele pertence a W. Se ele pertence a W. Para ele pertencer a W, o que tem que acontecer? A primeira coordenada, que é alfa x1, somado com a segunda coordenada, que é alfa y1, tem que ser igual a zero. Isso dá zero? Vamos ver. Se eu pegar a primeira aqui, ó, aqui eu tenho um alfa e aqui eu tenho um alfa. Se eu colocar esses alfas aqui em evidência, vai ficar quem? Vai ficar x1, alfa vezes x1 mais y1. Só que x1 mais y1, isso é igual a zero, porque o U pertence a W. Então, vai ficar alfa vezes zero, que é igual a zero. Ou seja,
Alfa vezes U também é um vetor que pertence a W. Quer ver um exemplo? Se eu multiplicar por 2, aquele vetor lá 3, menos 3 e 2, isso daqui me dá quanto? Isso daqui me dá o vetor 6, menos 6 e 4. Se eu somar a primeira coordenada aqui, que é 6, com menos 6, isso vai dar 0. Então, isso daqui também pertence a W. Pronto, feito isso daí, você bota, ó, portanto, por I, 2I e 3I, W é um subespaço vetorial. W é um subespaço vetorial. De quem? Um subespaço. Opa. Você bota, ó, subespaço de R3. Pronto, está aprovado.